Olá amigos, eu sou Jaime Michelini e este é o canal Mundo Católico, um novo canal de curiosidades da Igreja Católica. Inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho da notificação e também deixe o seu comentário. Neste vídeo abordaremos os assuntos Crisma e Primeira Eucaristia, dois sacramentos da Igreja Católica. Espero que gostem. A Crisma ou confirmação, segundo a doutrina da Igreja Católica, é um sacramento da Igreja em que o fiel recebe através da ação do bispo uma unção com o crisma, óleo de oliveira. Trata-se de um rito em que o ministro sagrado impõe as mãos sobre os confirmandos, invocando o Espírito Santo e os unge com óleo de oliveira. A Crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz ser perfeitos cristãos. Ao serem batizados, os crismandos assumem sua fé de livre vontade e se responsabilizam por ela. Ao receber o sacramento da confirmação, o crismando afirma por conta própria que é membro da fé católica. O ato de crismar significa fazer um acordo com Deus. Nesse acordo, que é intimamente relacionado ao batizado, o religioso poderá, mais uma vez, consolidar sua fé interior na ligação divina e unir-se mais firmemente a Cristo e a sua Igreja. O significado do crisma chama-se crisma, nas igrejas orientais, crismação com o Santo Míron, por causa do rito essencial, que é a unção. Chama-se confirmação porque confirma e reforça a graça batismal. O óleo do crisma é composto de óleo de oliveira, azeite, perfumado com resina balsâmica. Na manhã da quinta-feira santa, o bispo o consagra para ser utilizado no batismo, na confirmação, na ordenação dos sacerdotes e dos bispos e na consagração dos altares e dos símbolos. O óleo representa a alegria, a força e a saúde. Quem é ungido com o crisma deve difundir o bom perfume de Cristo. A crisma é inseparável do batismo. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, por exemplo, são considerados pela Igreja Católica como sendo os sacramentos da iniciação cristã. A imposição das mãos é reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação. Na Igreja Católica, o sacramento deve ser administrado por um bispo ou, por delegação especial, um padre. No Oriente, este sacramento é administrado imediatamente depois do batismo. É seguido da participação na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos três sacramentos da iniciação cristã. Na Igreja Latina, administra-se esse sacramento quando se atinge a idade da razão e normalmente se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que este sacramento corrobora o vínculo eclesial. A Igreja afirma que a celebração deste sacramento resulta em efusão especial do Espírito Santo, como outorgado antigamente aos apóstolos por ocasião do Pentecostes, em aprofundamento e crescimento da graça batismal e do sentimento de filiação divina. Une o crismando mais solidariamente a Cristo. Aumenta os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita a sua vinculação com a Igreja e concede uma especial graça para testemunhar a fé. A doutrina sobre este sacramento afirma que ele imprime caráter, como se deixasse na alma um selo ou marca indelével que vincula o cristianismo como se fosse uma propriedade de Cristo. Inicialmente, o batismo e a crisma
eram realizados juntos em um único ritual. A prática tornou-se inviável por causa do crescimento do cristianismo e o surgimento de novas comunidades. Por conta disso, o bispo acabou sendo obrigado a dividir seu trabalho com os padres. Mas normalmente, quando se considera que a criança chegou à idade da razão, por volta dos 14 e 15 anos, é que o crisma ocorre. É o sacramento da maturidade espiritual cristã. Pode receber o sacramento todo cristão católico que no ato esteja em estado de graça, isto é, não ter cometido nenhum pecado grave e que anteriormente já tenha recebido o sacramento do batismo e da Eucaristia. Pode e deve receber a crisma. Como a crisma só pode ser feita após o batismo e a Eucaristia, a mensagem que o sacramento leva é de que o fiel agora é um soldado de Deus, que recebeu o Espírito Santo com mais intensidade. Em 2014, o Papa Francisco citou em uma de suas missas: recomendo-nos que recebemos a confirmação. Recordemos, antes de mais nada, para agradecer ao Senhor este dom, e depois de pedir-lhe que nos ajude a viver como verdadeiros cristãos, a caminhar sempre com alegria, segundo o Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, a crisma é um importante sacramento que ilumina o cristão, para que, junto aos ensinamentos do Espírito Santo, ele possa viver uma verdadeira vida cristã. Primeira comunhão. Primeira comunhão é a celebração religiosa de algumas denominações cristãs, nomeadamente da Igreja Católica Apostólica Romana, em que os cristãos participantes desta cerimônia recebem pela primeira vez o corpo e o sangue de Cristo sob a forma de pão e vinho, respectivamente. Hóstia é o nome dado à partícula da Eucaristia após a consagração. Esta celebração é também conhecida de primeira Eucaristia, visto que os participantes recebem pela primeira vez o sacramento da Eucaristia. Após esta cerimônia, eles passam a poder receber a Eucaristia, uma das celebrações centrais da Igreja Cristã desde o século I depois de Cristo. Normalmente, antes de os cristãos receberem a primeira comunhão, eles têm que saber e compreender alguns princípios e conhecimentos fundamentais da Igreja, nomeadamente os 10 mandamentos, também os mandamentos da Madre Igreja, as principais orações, os 7 sacramentos e etc. Para se realizar este rito religioso, é necessário que o catequizando faça a confissão dos pecados, particularmente com o sacerdote, o que irá se repetir sempre que o já catequizado peque gravemente, para assim tornar a receber a Sagrada Eucaristia. Na Igreja Católica, a Eucaristia é um dos 7 sacramentos. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos, até o seu regresso, confiando assim à sua Igreja o memorial de sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna. A palavra hóstia, em latim, quer dizer vítima, que entre os hebreus era o cordeiro sem culpa, imolado em sacrifício a Deus. A ação do catequista, agente da catequese, na vida da criança deve ser transformadora. Durante a caminhada na catequese,
ela deve sentir-se importante no processo de evangelização, sentir-se amada por Deus e também pelo catequista. Dessa forma, a criança vai absorvendo com mais facilidade o objetivo da catequese. Durante a catequese, a criança vai conhecendo e se aprofundando na experiência cristã e principalmente na vivência comunitária. Ela vai descobrindo o que significa a comunhão. A catequese de primeira comunhão é fundamental para a formação religiosa da criança, pois se ela for bem trabalhada desde as bases familiar, escolar e comunitária, no futuro poderemos evitar uma série de problemas sociais. Afastaremos a criança do mundo das drogas, das más companhias e estaremos auxiliando na formação de um bom cristão e também de um bom cidadão. A Igreja Católica sustenta que quando o sacerdote pronuncia as palavras rituais, isto é o meu corpo em relação ao pão, e isto é o meu sangue em relação ao vinho, acontece um fenômeno chamado transubstanciação, ou seja, a substância material que constitui o pão se converte no corpo de Cristo e a que constitui o vinho se transforma no seu sangue. O pão transubstanciado é distribuído aos fiéis que, ao ingerirem a hóstia, estão ingerindo o corpo de Cristo. A Eucaristia é considerada o sacramento de ação de graça. Para receber a hóstia, o fiel deve estar em estado de graça, ou seja, deve ter antes confessado os seus pecados e recebido o perdão divino através do sacramento da confissão ou penitência. A consagração não faz parte do sacramento da Eucaristia, é um rito precedente e separado. Reconciliação ou penitência é a confissão dos pecados a um sacerdote e aplica a penitência para, uma vez cumprida, propiciar a reconciliação com Cristo. Por outras palavras, é o sacramento que dá ao cristão católico a oportunidade de reconhecer as suas faltas e, se delas estiver arrependido, ser perdoado por Deus. O reconhecimento das faltas é a sua confissão a um sacerdote, que a ouve em nome de Deus e concede ao fiel o perdão ainda em nome de Deus. Do ponto de vista formal, o confessante se ajoelha perante um sacerdote, o confessor, que lhe declara que pecou e que deseja confessar o que fez e pedir a Deus que perdoe os seus pecados. Após ouvi-lo, cabe ao sacerdote oferecer as suas palavras de conselho, de censura, de orientação, de conforto ao penitente, recomendando a penitência a ser cumprida. O confessado deve rezar a oração denominada ato de contrição, após o que o sacerdote profere as palavras do perdão e abençoa o penitente, que se retira para cumprir a penitência que lhe foi prescrita. A Igreja Católica considera o sacramento da penitência um ato purificador, que deve ser praticado antes da Eucaristia, para que esta seja recebida com a alma limpa pelo perdão dos pecados. Mas entende-se também que esse efeito purificador é salutar, sendo benéfico para o espírito cada vez que é praticado. Um dos mais rígidos deveres impostos aos sacerdotes pela Igreja é o segredo da confissão. O sacerdote é rigorosamente e totalmente proibido de revelar o que houve dos fiéis no confessionário. O descumprimento desse dever é considerado um dos maiores e mais graves pecados que um sacerdote pode cometer e o sujeita a penalidades severíssimas impostas pela Igreja. Este sacramento pode ser administrado de forma coletiva, que é conhecida como confissão comunitária, com a devida autorização do bispo diocesano, o qual, atendendo a critérios da Conferência Episcopal, pode autorizar a absolvição coletiva somente nas seguintes condições:
Primeiro, os penitentes estejam em iminente perigo de morte e não haja tempo de um ou mais sacerdotes os atenderem. Segundo, haja necessidade grave, isto é, quando, dado o número de penitentes, não houver sacerdote suficiente para, dentro de tempo razoável, ouvirem devidamente as confissões de cada um, de tal modo que os penitentes sem culpa própria fossem obrigados a permanecer durante muito tempo privados da graça sacramental ou da Sagrada Comunhão. Não se considera existir necessidade suficiente quando não possam estar presentes confessores bastantes, somente por motivo de grande afluência de penitentes, como pode suceder em alguma grande festividade ou peregrinação. Estas duas condições, que são estabelecidas pelo Código de Direito Canônico, são inseparáveis, de modo que nunca é suficiente a mera impossibilidade de confessar devidamente cada um dos indivíduos dentro do tempo razoável, devido à escassez de sacerdotes. Mas a tal impossibilidade deve associar-se o fato de que, caso contrário, os penitentes ver-se-iam obrigados a permanecer durante muito tempo, sem culpa própria, privados da graça sacramental. Situação esta que pode se verificar nos territórios de missão ou em comunidades de fiéis isolados, onde o sacerdote só pode passar uma ou poucas vezes ao ano, ou quando as condições de guerra, meteorológicas ou outras circunstâncias semelhantes ou consintam. Para que a eventual confissão coletiva seja considerada válida, o fiel deve se propor a confessar-se individualmente no devido tempo os pecados graves que no momento não pôde confessar de forma individual a um sacerdote. A Sagrada Eucaristia completa a iniciação cristã. Aqueles que foram elevados à dignidade do sacerdócio real pelo batismo e configurados mais profundamente com Cristo pela confirmação. Esses, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade no próprio sacrifício do Senhor. Concluindo, Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. João 6, 51 ao 54, 56.